Em Salmos 139, eu vou iniciar com o tema do nosso seminário de mulheres, com o versículo, que foi o tema. Salmo 139. (23). Acharam? Amém? Eu estou lendo, eu uso uma Bíblia da versão internacional, então provavelmente não vai bater nem com algumas coisas vão ser diferentes do que está aqui no projetor e do que possa estar na sua Bíblia, a não ser que você tenha essa versão internacional que eu esteja usando. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Amém? Eu intitulei essa mensagem como a má intenção em nossos corações. Então eu quero ler esse versículo de novo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, em nome de Jesus, nós levamos cativos, ó Deus, a nossa vida, os nossos pensamentos a Ti, e que a Tua vontade nessa noite, ó Deus, se estabeleça sobre as nossas vidas. Deus, declaramos que somente os Seus anjos têm acesso a esse lugar, repreendemos toda ação maligna, todo espírito altivo, e declaramos em nome de Jesus que os Seus anjos estão acampados aqui, para que a nossa mente e coração esteja aberto para receber aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que você também abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel 14, 25. Se você não quiser abrir, você pode acompanhar aqui pelo projetor. 2 Samuel 14, 25. Em todo Israel, não havia homem tão elogiado por sua beleza como Salomão. Da cabeça aos pés, não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Agora vamos para o versículo 15, para o capítulo 15, do versículo de 1 a 6. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem a cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade esta pessoa vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia as mãos, abraçava essa pessoa e a beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas
que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Até aqui. Amém? Eu já faz um tempo, na realidade, que eu tenho estudado assim, algumas coisas, eu tenho visto algumas coisas sobre a vida de Absalão. Então, esse homem, para quem não sabe, ele é o filho de Davi. E é muito conhecido, né, essa história no meio cristão, porque é a história de que Absalão sente inveja de seu pai Davi, e ele cria-se uma situação para que o trono do pai dele seja dado a ele em um momento que não era para ser dado. Então ele rouba, com algumas palavras mais claras, o trono do seu pai, o legado dele, no momento que ele não tinha que fazer aquilo. Então, ele tinha, né, como nós lemos aqui, eu fiz questão de ler esse versículo, uma aparência muito boa. As pessoas olhavam para Absalão e via nele um homem de muita beleza. Então eu acredito que até pelo fato dele ser uma pessoa bonita, ele acabava atraindo a atenção das pessoas. Porque nós somos assim, né? Quando nós olhamos para uma pessoa e vemos nela uma beleza em comum, a gente imagina muitas coisas a respeito daquela pessoa, né? Visualiza aquela pessoa de uma outra forma. Então eu acredito que a maioria das pessoas, quando elas olhavam para Salomão e visualizavam nele, imagina um homem corta o cabelo e dá 2,4 kg de cabelo pesado, então o cabelo dele devia ser melhor do que de muitas de nós, né? Muitas mulheres teriam muita inveja de Absalão, porque pelo que a Bíblia relata, ele não precisava fazer progressiva, escova, chapinha para vir para o culto, porque tudo estava em ordem na vida desse homem, né? Então ele tinha um cabelo bonito e um cabelo que o rei tinha até a capacidade de pesar realmente para saber quanto que aquilo valia, né, em peso, quando Salomão cortava o seu cabelo, Absalão cortava o seu cabelo. Mas a Bíblia, ela menciona sobre uma beleza física, porém a beleza de Absalão, eu vou falar Salomão a noite inteira, de Absalão era uma beleza somente externa, porque o que havia dentro do coração dele era algo muito cruel. Era algo muito cruel dentro do coração dele. Então a beleza externa dele não era compatível com aquilo que estava dentro do coração dele. Então, estudando a vida de Absalão, há uns anos atrás, em Brodowski, nós recebemos um missionário Palarone. Eu até distribuí para alguns irmãos aqui da igreja, há um tempo atrás, um DVD que ele gravou de uma mensagem que chamava Lealdade e Deslealdade. E dentro dessa mensagem, ele fez uma explanação sobre a vida desse homem, sobre Absalão, e do posicionamento que ele teve para com o seu pai Davi, a forma com que ele tomou o reinado, a forma com que ele foi conduzindo a sua vida. E desde daquela época eu fiquei muito impactada com tudo aquilo que eu ouvi naquela mensagem. E todas as vezes assim que eu me pego pensando em algumas circunstâncias e em situações, eu me lembro realmente daquela mensagem quando ele ministrou para nós em um culto, em uma reunião de liderança em Brodowski. E foi uma palavra muito edificante. Eu até vou procurar lá em casa, porque eu acredito que eu tenho ainda esse DVD guardado. E é muito interessante o que ele explana a respeito realmente desse posicionamento da vida, né, de Absalão. Porém, com toda essa beleza, com todo esse posicionamento, Absalão, ele tinha um desejo mau em seu coração. Ele tinha uma má intenção em seu coração. E a má intenção do coração de Absalão era tomar posse do reinado que era do seu pai Davi. Então, ele era um homem bonito, muitas vezes, desejado, de repente, por mulheres, né, que estavam ali ao seu redor, mas, contudo, ele era um homem que tinha uma má intenção no seu coração. E quando eu comecei a meditar um pouco nesse texto, eu fiquei pensando assim, Deus, mas como, né, que de repente Absalão tomou todo o partido que ele fez, ele teve todas as atitudes que ele teve para com o reinado de Davi. Tem uma tradução na Bíblia, eu não me ative aqui, mas diz assim, que Absalão, ele se sentava à porta do palácio. Não é igual a essa tradução que eu tenho. Então ele ficava à porta do palácio.
E quando as pessoas chegavam, porque naquela época as pessoas iam até o rei para que, por exemplo, eu vou comprar uma propriedade. E aí essa pessoa ia até o rei e dizia para ele: rei, eu tenho intenções no meu coração, o desejo no meu coração de comprar uma propriedade. Você está de acordo com isso? Eu posso comprar, né? Eu estou dando uma... Isso não está na Bíblia, eu que estou falando. Não vai falar que está na Bíblia para alguém, né? Mas aí ele chegava lá e dizia basicamente isso: olha, eu posso fazer isso? E Absalão, pelo mau desejo, pela má intenção que existia dentro do seu coração, ele se sentava à porta do palácio e antes mesmo que essas pessoas se chegassem até o rei, ele parava essas pessoas e dizia para ele: me diga qual é o seu problema, o que você está passando, qual que é o seu problema? Eu posso ajudá-la a resolver o seu problema. E automaticamente aquelas pessoas que estavam indo procurar o rei para resolver ou levar as suas causas diante do rei, eram seduzidos pela forma com que Absalão retratava ela. E essas pessoas contavam: olha, eu preciso ir até o rei porque eu tenho uma petição a ser feita, eu preciso que ele julgue algo a respeito disso. E Salomão se aproveitava dessas situações e dizia assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, o rei, ele é um rei muito ocupado, ele não tem tempo para te ouvir. Então você pode falar para mim mesmo o que você está a fim de dizer, que eu vou conseguir te direcionar. Eu vou conseguir direcionar aquilo que você está procurando. Então, dentro disso, eu levei algo no meu coração assim quando eu li isso. Disse: Deus, mas como que Davi era um rei, como que ele não se apercebeu de coisas e circunstâncias que estavam acontecendo ao seu redor? O primeiro fator que veio no meu coração foi o seguinte: o fator dele ter acesso ao palácio do seu pai, lhe facilitava o acesso às pessoas. Provavelmente, se Absalão não fosse filho de Davi, ele não teria a liberdade de estar às portas do palácio, porque os guardas, né, reais estariam ali e diriam para ele: olha, você não pode ficar aqui, o que você está fazendo aqui? O que você está falando? Mas por ele ser filho de Davi, Absalão em nenhum momento levantou suspeitas, vamos dizer assim, que ele estava à porta do palácio denigrindo a imagem do seu pai. E esse texto que nós lemos, lemos ele, refletindo nisso, nós começamos a observar que lentamente Absalão foi roubando o coração das pessoas. As pessoas olhavam para ele, da forma com que ele se retratava a elas, e lentamente as pessoas foram entregando seus corações. Foram entregando a fidelidade que elas tinham que ter ao rei Davi, ao seu filho Salomão, Absalão, que não era preparado para ser rei. O reinado não era dele. E ele estava simplesmente manipulando uma situação, roubando o coração das pessoas. Então, um dos fatores que eu analisei foi isso. Outro fator, ele só tomou esse posicionamento porque Absalão, ele não tinha honra para o seu pai Davi. Porque um filho que tem honra para o seu pai, ele não o despreza e o denigre para outras pessoas. Nós podemos ter os piores pais do mundo. As piores pessoas podem estar ao nosso redor como pais. Mas quando um filho tem uma honra para com os seus pais, ele preserva a debilidade do seu pai. Ele não expõe as debilidades e as fraquezas do seu pai. Porque, contudo, Davi, ele teve um reinado que houve falhas, porque ele era homem como nós, e houve falhas nisso tudo. Só que Absalão, ele foi sutil, utilizando bem essa palavra. Ele começou a se utilizar de algumas áreas de fraqueza da vida do seu pai, Davi, e externar isso para as pessoas. E de repente, começávamos a usar no nosso ditado popular conhecido, fazer a caveira do seu pai. Então ele se utilizou de uma fraqueza, de áreas de fragilidade que o seu pai tinha, para expor essas fragilidades, para expor o seu pai diante do reinado no qual ele era rei.
Eu até anotei aqui, né? Absalão denunciava a fraqueza de seu pai e chamava para si o foco daqueles que tinham alguma ferida na alma. Geralmente uma pessoa, quando ela está ferida, principalmente quando nós estamos feridos na alma, e nós procuramos uma pessoa, vou dar um exemplo mais claro. Eu tenho um problema de ferido na minha alma e eu procuro o meu pastor. E aí, como o meu pastor sabe que eu sou uma casquinha de ferida, ele vai tratar aquelas áreas, ou ele vai tentar tratar aquelas áreas. Como eu não aceito a forma com que eu fui direcionado para ser tratado, o que eu faço? Eu procuro o William e começo a falar das feridas da minha alma para ele. E aí o William vai olhar para mim, sem ter conhecimento de algumas causas da minha vida interna, no geral do que acontece, e vai olhar para mim e vai dizer: coitada da pastora, olha como que as pessoas estão sendo injustas com elas. E essa pessoa começa a acalentar aquilo que na realidade precisava ser trabalhado na vida daquelas pessoas, precisa ser trabalhado nas nossas vidas. Então isso é automático. Todos nós, como seres humanos, quando nós temos um problema, nós procuramos e abrir o nosso coração para pessoas que vão massagear as nossas emoções, que vão concordar conosco naquilo que nós estamos falando. Porque nós sabemos que se nós procurarmos para uma pessoa que nos conhece e conhece as nossas atitudes, nós sabemos que nós seremos confrontados. Então aqui, Absalão, ele sabia do que estava no coração dessas pessoas. E o que ele fazia? Ele se utilizava da ferida das almas dessas pessoas e dizia para elas assim, com as minhas palavras: olha, sabe o que é? O pastor, ele não te compreende. Ele é uma pessoa brava, dura, incompreensível. Mas eu te entendo. Senta aqui comigo no meu banquinho, dobra a sua cabeça aqui, que eu consigo te auxiliar. Isso não são coisas que você precisa resolver com alguém que te conhece. Você pode contar comigo. Absalão, queridos, foi trabalhando dessa forma. Absalão, quando as pessoas chegavam, ele distraía as pessoas na porta do palácio, para que elas não se apercebessem que no fundo, elas estavam sendo iludidas, que elas estavam sendo distraídas por ele. As ações de Absalão pareciam bem intencionadas, porém ele tinha uma má intenção em seu coração. Absalão, enquanto ele foi fazendo isso, queridos, ele foi formando um exército inimigo para se levantar contra Davi e destruir o reinado dele. Isso é sério. Ele estava mal intencionado, então ele foi ganhando a confiança das pessoas. E ele foi levantando, eu vou dizer assim, um exército de opositores ao governo de Davi. Por que a Dilma Rousseff sofreu o impeachment no Brasil? Por quê? Porque existiu uma oposição contra o governo dela. Por mais que ela tinha os seus aliados, as pessoas que estavam ao redor dela, o número de opositores que se levantaram contra o governo da presidente escolhida pelo povo, derrubou o mandato dela. Não é diferente do que aconteceu aqui com Davi. Absalão tinha um mau desejo no seu coração. E hoje, nós estamos vivendo numa sociedade que nós vamos encontrar pessoas como Absalão, que estarão dispostas a usar, manipular os outros e usar as suas e as minhas fragilidades e insatisfações para roubar o coração das pessoas. Por isso nós precisamos nos atentar. Quando esse versículo de Salmos diz: sonda-me, ó Deus, e me conhece, vê se existe em meu coração algum desejo mau, o salmista está dizendo. Isso é profundo demais, porque nós sabemos que o nosso coração muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, tem sentimentos
e deseja ter atitudes que não são convenientes à vontade de Deus para com as nossas vidas. Mas nós não nos apercebemos, nós nos deixamos ser seduzidos pelos abissalões que ficam cercados ao nosso redor, roubando e distraindo a nossa atenção, e nós vamos abrindo o coração, vamos abrindo a nossa vida, vamos abrindo aquilo que nos cerca e vamos entregando muitas vezes as nossas emoções, os nossos sonhos, os nossos projetos. Há pessoas que estão, na realidade, nos cercando mal intencionadas. Isso não foge muito do que ocorreu com José. Nós conhecemos a história de José do Egito, que ele teve um sonho, Deus falou com ele que ele seria governador e que os trigos do campo se dobrariam, que isso aconteceria com ele, que aquilo faria isso, que isso faria aquilo. Depois você lê lá na sua casa. E José, inocentemente, compartilha um sonho que Deus havia dado para ele, com quem? Com os seus irmãos. Quando José faz isso, queridos, os irmãos dele vendem ele como escravo, joga ele dentro de uma cisterna, e José foi parar na prisão por conta de má intenção que estava alojado dentro do coração dos seus irmãos. Quantas vezes nós temos permitido que pessoas com má intenção direcionam as nossas vidas? Quantas vezes nós temos permitido que pessoas com má intenção em seus corações feridos, na sua alma ferida, inflame os nossos corações, nos inflame e nos tire o nosso foco da onde Deus quer nos estabelecer? Então, analisando isso, eu comecei a pensar, Deus, mas Jesus também passou por isso, porque existiram algumas pessoas mal intencionadas que cercaram o ministério de Jesus. Lá no Novo Testamento, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós começamos a ver que várias vezes a Bíblia faz uma afirmação e chama Jesus como o filho de Davi. Alguns textos no Novo Testamento se referem a Jesus. Quando você estiver lendo, você vai ver isso. Quando se refere o filho de Davi, está se falando de Jesus. Ele é mencionado nos evangelhos dessa forma. Nós precisamos cuidar para que em nós não haja nenhum resquício das más intenções de Absalão dentro do nosso coração. Nós precisamos lutar contra isso. Porque esses desejos e essas más intenções que alojam o nosso coração, isso faz parte de um desejo humano e carnal de um homem decaído devido ao pecado. Isso é normal para um homem decaído. Só que isso não é aceitável para um homem regenerado em Cristo Jesus. Amém? Se nós somos regenerados em Cristo, se nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós precisamos lutar contra as más intenções. Nós precisamos pedir para que Deus nos liberte das más intenções que estão dentro dos nossos corações. E Jesus, ele teve pessoas mal intencionadas. O filho do rei, desejando ocupar o lugar do rei. Sabe o que Absalão não entendeu aqui? Quando eu estava lendo esse texto, ele não entendeu nada de hierarquia. O trono, queridos, de um reinado, ele só dá direito ao príncipe depois da morte do rei. Não é isso? O que nós aprendemos? Não é isso que a gente aprende lá nas aulinhas de história, quando nós estamos sendo educados na escola, no colégio, não é isso? Dentro da monarquia, o filho só vai ocupar o lugar do pai, do reinado do pai, na ausência da sua morte. Caso ao contrário, ele tem que esperar o pai morrer, porque não tem como ele fazer isso. Mas Absalão, ele quis ocupar o lugar de Davi, no momento que o trono ainda não o pertencia. E eu queria fazer uma pergunta para você, não para você responder para mim nessa noite, mas que você responda para você. Quantas vezes nós desejamos, projetamos e até oramos para estar em lugares e posicionamento de pessoas que ainda não é o momento do filho herdar o trono? É o momento do filho ser filho.
Absalão, ele tinha que ter sido filho de Davi. Ele não tinha que estar desejando o trono de Davi. E nós vemos aqui uma troca, nós vemos aqui uma manipulação, nós vemos aqui uma série de situações que norteiam a nossa vida hoje, não é diferente do que Davi passou. Mas Davi ora, quando ele está passando por tudo isso, no Salmo 51:10, ele diz assim, olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro, Davi diz. Queridos, nós precisamos orar por isso. Nós precisamos, essa história do Evangelho, estar muito, vem querido, porque Deus te ama e Ele vai te dar o teu carro, é a tua casa, e Deus vai fazer isso com você, e Deus... A Bíblia fala isso em Deuteronômio 28, que se nós obedecermos a Deus, Ele vai cumprir o que está na nossa vida, Ele vai nos entregar aquilo que está na nossa vida. Só que nós temos vivido um evangelho, queridos, de insatisfação, e nós temos buscado tantas coisas exteriores, né? Ontem na palavra da Juliana aqui, o que foi ministrado? É que o noivo deseja o quê? Que nós tenhamos uma vida de intimidade com Ele. Nós precisamos purificar o nosso coração. Nós estamos vivendo uma era de corações amargurados, como aquele teatro que as meninas faziam aqui na igreja. Tem um monte de gente louvando a Deus, pregando a palavra do Senhor, se colocando em brechas com o coração peludo, com um monte de coisas que precisam ser consertadas, confessadas diante da presença do Senhor. Por quê? Porque nós não estamos buscando isso aqui, um coração puro. E como cristãos regenerados em Cristo, nós precisamos desejar por um coração puro, independente do que está nos cercando. Um coração puro, ele vai nos levar a entender a voz de Deus e visualizar as coisas que estão ao nosso redor de uma outra forma. Amém? Ao saberem que muitas pessoas estavam sendo salvas em Samaria, olha aqui o que aconteceu. Os apóstolos João e Pedro foram até lá. A Bíblia relata que quando Pedro e João oravam, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Porém chegou um homem em Simão e ofereceu para eles dinheiro para que eles pudessem dar para esse homem Simão, Pedro e João, o dom de impor a mão sobre as pessoas. Pedro e João saem para pregar. E de repente Simão é um homem que está andando ali perto deles, olha para Pedro e João, com um coração mal intencionado, e diz para ele, olha, vocês oram pelas pessoas e elas são cheias do poder do Espírito Santo. Eu estou dando a vocês, eu dou dinheiro para vocês, eu pago para vocês, para que eu tenha esse direito de orar pelas pessoas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, para você ler esse versículo comigo. Tá? Está em Atos 8:20. Atos é depois do último livro dos evangelhos aí. Atos 8, 20 e 21. Nós vamos ler. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que quando Simão fala para eles desse jeito, olha, eu te dou dinheiro para que vocês me dêem o seu dom, Pedro responde asperadamente a esses homens. Olha aqui, que tremendo que esse texto diz. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Olha o posicionamento de Pedro, quando esse homem diz, olha, você está cheio aí do poder, então dá para mim, eu te pago. Pedro responde para eles, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nesse direito algum e nem neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Queridos, olha isso aqui. Eu tenho dinheiro. Eu compro as pessoas. Eu compro o que está ao meu redor. E Pedro diz para ele, olha meu filho, se você ainda quer ter parte com Deus na sua vida, arrependa-se dessa tua atitude que você está tendo. Essas palavras, queridos, que Pedro
pronunciou aqui, denunciaram as más intenções que havia no coração de Simão. Simão estava mal intencionado. Olha o que ele diz para ele, ó, se arrependa, porque o seu coração não é reto diante de Deus, ele está dizendo para ele. Você precisa se arrepender dessa atitude. Você precisa se arrepender desse pensamento que está dentro aí do seu coração. E eu acho interessante que ele não fala da mente de Pedro aqui, não fala da mente de Simão, desculpe. Ele fala do seu coração, aquilo que pensa no seu coração, não é isso que nós lemos? Então o que eu deduzo aqui? Que o que vem para a nossa cabeça é aquilo que surgiu aqui dentro. Antes de vir aqui qualquer pensamento, qualquer atitude, qualquer má intenção, ela surge aqui, queridos, ó, dentro do nosso coração. E essa má intenção vai produzindo desejos em nós, vai produzindo coisas em nós, desejos em nós, afirmativas em nós. E essa má intenção vai corrompendo a nossa alma, vai corrompendo o nosso direito de herdar um trono legítimo, mas sim de ficarmos disputando um trono que ainda não nos pertence. Amém? Nós precisamos ter um coração reto diante de Deus. Repita comigo, eu preciso ter um coração reto diante de Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração, conhece as minhas atitudes, conhece os meus maus desejos. Vê se há em mim algum desejo mau. Olha a profundidade do que o salmista está dizendo aqui, queridos. Existem momentos nas nossas vidas que nós precisamos fazer essa oração para nós mesmos. Sonda-me, Senhor, e conhece o que está aqui. Conhece, Senhor, o que eu permiti entrar aqui. Conhece, Senhor, o que eu tenho permitido crescer dentro do meu coração, dentro das minhas emoções, e me torne uma pessoa livre desses sentimentos que eu tenho. Nós precisamos lutar contra isso. O mal intencionado, toda pessoa mal intencionada é um usurpador. Absalão, nós ouvimos muito a respeito de usurpador quando nós passamos pelo encontro com Deus. Vocês estão lembrados disso? A gente ouve muito essa palavra no encontro. Mas toda pessoa mal intencionada, ela é uma pessoa usurpadora. E o que é um usurpador? Olha a tradução que o dicionário nos dá a respeito disso. Usurpador é aquela pessoa que se apodera por violência de algo, ou por meios injustos daquilo que não pertence por direito. Foi isso aqui que Absalão fez. Ele usurpou o reinado do seu pai Davi. Ele tomou o reinado do seu pai Davi à força. Não foi Deus que entregou a Absalão o reinado de Davi. Ele usurpou. Absalão, guarde isso dentro do teu coração. Todas as vezes que você ouvir a respeito desse homem, você vai se lembrar disso. Absalão, repita comigo, Absalão manipulou e agiu duramente durante muitos anos e conseguiu conspirar contra o seu pai e usurpou o seu lugar. O que eu quero que você entenda o seguinte: Absalão não ficou um mês na porta do palácio. Ele não ficou um mês na porta do palácio. Ele ficou anos à porta do palácio, projetando uma situação para a queda de Davi. Tanto é que se depois você tiver um tempo maior, você der continuidade nesses textos que eu comecei a ler aqui para vocês, e vocês vão ver o que realmente aconteceu. Mas eu vou entrar aqui numa parte que você vai conseguir ainda ver uma parte. Diferente do usurpador, uma pessoa bem intencionada é um servo. E no meio, desculpa o termo da expressão, mas no meio de toda essa desgraça
que aconteceu na vida de Davi, porque ele teve um filho usurpador, um filho desleal, um filho que não era íntegro. Aparece na vida de Davi, de Absalão, um homem chamado Itai. E eu quero falar a respeito desse homem. Sabe por quê? Porque nós estamos precisando buscar por esses homens. Porque hoje o mundo reina e governa com Absalões. Mas quando nós somos regenerados em Cristo, nós precisamos de Itais nas nossas vidas. Aquele que venha realmente entender o projeto que você está passando, o propósito que você tem naquilo que você está executando, para que ele seja com você acima de todas as circunstâncias. Então, quando nós somos libertos das más intenções dos nossos corações, nós nos colocamos como servos. E ser um servo para nós não tem problema. Porque eu não estou mal intencionado no meu coração. Agora, quando eu não consigo me colocar como servo, e eu me sinto ofendido em ocupar o lugar de servo, é porque na realidade as intenções que estão dentro do meu coração são as intenções más que havia dentro do coração de quem? Absalão. Quando Davi teve que abandonar Jerusalém e fugir do seu filho, olha aqui isso aqui. Davi teve que sair do trono e sair fugido de Jerusalém por conta do seu filho. Houve servos fiéis que lhe dedicaram respeito e apoio. Vá lá comigo em 2 Samuel 15:15. Eu vou ler o 14, olha só. Não, eu vou ler o 13 também. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. E os israelitas eram de quem? Pertencia a quem esse exército? A Davi. Aí ele diz: em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará. Causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhes responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso Senhor, decidir. Olha a profundidade disso, queridos. Eu preciso fugir porque meu filho está vindo com um exército, e ele vai matar, e ele vai nos perseguir, e ele vai destruir. Vamos, meu Senhor, nós estamos contigo. O que o Senhor decidir, nós estaremos contigo. Em outras palavras, era isso que eles estavam dizendo. E detalhe, Itai, ele não era um judeu. Nesse momento os judeus se levantam contra Davi, né? Ele não era judeu, porque esse homenzinho aqui bonitinho, que se tornou servo de Davi, na realidade ele estava em Jerusalém porque ele pediu asilo para Davi. Ele estava fugindo da sua cidade e ele foi recebido por Davi ali. Ele recebeu o asilo de Davi, ele foi cuidado por Davi. Mas ele estava vivendo em Jerusalém quando Absalão revoltou-se contra o seu pai. Houve um homem chamado Simei. Nesse momento, de todo esse furdunço que Davi estava passando, ele aproveitou daquelas circunstâncias para atirar pedras e amaldiçoar Davi. Porém, Itai se mostrou um homem fiel. Davi lhe deu a opção de continuar em Jerusalém, e ele demonstrou um coração reto diante de Davi, quando ele disse isso daqui para ele, que eu li aqui no versículo 15. Os conselheiros dos reis lhes respondeu: os teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso Senhor, decidir. Nesse momento ele estava dizendo: pode contar comigo, que eu vou com você aonde você estiver. Amém? Combatendo as más intenções nas nossas vidas. Como que eu combato isso? Porque nós precisamos lutar para combater essas más intenções.
Nós não podemos aceitar essas más intenções. A primeira coisa que vai nos livrar de mais más intenções que estão alojadas dentro do nosso coração. Repita comigo. Eu preciso. Não, gente, é para vocês falarem, não é para vocês gemerem. Eu preciso ser uma pessoa de aliança. Queridos, nós estamos vivendo uma era que as pessoas não têm aliança mais com a gente. As pessoas não têm alianças mais com pastores. As pessoas não têm aliança mais com a família dela. Hoje as pessoas casam e largam como se elas estivessem trocando de calça jeans e sapato. É a coisa mais simples do mundo isso. Não gostou? Vai embora, meu filho. Não está feliz? Eu estou indo embora. Queridos, cadê a aliança? Cadê a aliança que essas pessoas fizeram um dia diante de Deus? No dia do casamento lindo e adornado, os olhos brilham, e a gente olha um para o olho do outro. Eu te prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando, respeitando, todos os dias das nossas vidas. Mentiu. Porque hoje nós estamos vendo uma sociedade que as pessoas não zelam mais por aliança. Então as famílias não têm mais alianças. Há uns anos atrás, não muito distante, mas eu acredito que a maioria de vocês aqui tenham ouvido histórias horríveis dos nossos avós. Muitas mulheres sofreram muito em seus relacionamentos conjugais. Passaram por privações, apanharam, foram espancadas pelos seus maridos. Mas elas não rompiam os seus relacionamentos. Sabe por quê? Porque elas sabiam de uma coisa, essas pessoas, que elas tinham uma aliança que era inquebrável. E hoje, nós não temos aliança. Todas as vezes que a gente vai pregar num casamento, a gente fala para os noivos: olha a sua aliança. A nossa aliança, quando nós nos casamos, ela não tem início, nem fim e nem emenda. Olha aí na sua aliança, você consegue achar uma emenda nela? Não tem início, não tem fim, por quê? Porque ela é algo concreto, ela é algo inteira, não tem emenda numa aliança. Se você pega um anel, você vai olhar que um anel, por mais que tenha uma pedra preciosa, existe uma emenda nela de alguma coisa. Agora, a aliança, ela é um arco íntegro, não existe rompedura aqui. Então nós precisamos avaliar hoje realmente o que é ter uma aliança. Ter uma aliança com a igreja que nós congregamos, ter uma aliança com a nossa família, ter uma aliança com as pessoas que realmente cercam as nossas vidas. Só que hoje nós trocamos de igreja, trocamos de amizade, trocamos de marido, trocamos de esposa e até de filhos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. As pessoas hoje, queridos, não estão nem aí com nada. Por quê? Porque nós perdemos um princípio importantíssimo. Nós perdemos o princípio de aliança. Queridos, nós promovemos um evento para as irmãs esse final de semana. Eu anunciei esse evento há 3 meses. E ainda teve irmãs que não vieram participar. Que aliança que você tem comigo, como sua pastora? Que aliança, querido, que você tem com essa comunidade? Que quando nós nos comprometemos a fazer um evento, para você é como se a gente estivesse fazendo festa. Eu preciso falar isso, porque isso está no meu coração. Nós não estamos fazendo festa para fazer graça para ninguém. Nós oramos por isso. A gente paga um preço em oração. A gente recebe retaliação do capeta na nossa casa. A gente é afrontado pelas pessoas, porque a gente quer trazer alguém para trazer um nível espiritual, para que você seja ministrado, para que você seja curado, para que você seja liberto. E aí eu olho algumas pessoas tratando isso com desdém. E eu olho isso daqui e falo e afirmo: isso chama-se falta de aliança. Porque quando eu tenho aliança, eu vou aonde eu estiver. Quando eu tenho um compromisso, eu faço o que eu tenho que fazer. Ninguém precisa ficar me falando. Ninguém precisa ficar catando o telefone e ficar me ligando. Ah, mas querido, você faltou do culto ontem, querido. O que aconteceu? Por que você não foi? A gente
promove. O pastor anunciou aqui a respeito do seminário da Silvia Sileto, da pastora e do esposo dela. Você acha que nós estamos pensando em nós? Nós não estamos pensando em nós. Nós estamos pensando na sua saúde física, espiritual e emocional. E nós somos obrigados a ouvir pessoas dizerem assim, que não vão participar do seminário porque é muito caro. Aí a gente olha para a vida das pessoas e elas empenham o seu dinheiro em tantas coisas para satisfazer a sua alma, mas não empenham o seu dinheiro em algo que vai acrescentar na vida espiritual dela, que vai abrir a visão espiritual dela. Por quê? Porque que palhaçada que faz isso. Eu preciso falar isso. Eu sou pastora dessa igreja. Eu não posso permitir que vocês continuem caminhando com essa visão na mente de vocês. Isso tem que cair por terra. Isso é uma fortaleza maligna. Queridos, quando nós temos aliança, nenhuma enfermidade, nenhuma falta de dinheiro, nada nos impede de estarmos juntos nos momentos que nós temos que estar juntos. Nada impede isso. Vocês conhecem a nossa história aqui, a maioria de vocês. Em todo período de enfermidade, nós nunca deixamos de participar de um evento que a igreja de Brodowski promovia. Houve uma circunstância um dia que o pastor ficou internado e havia uma reunião importante do presbitério de Brodowski e nós precisávamos estar presentes naquela reunião. Eu peguei ele do hospital, ele teve alta, nós saímos daqui e 8h30 nós estávamos sentados na reunião ouvindo o que o pastor Jefferson tinha para nos dizer. Por quê? Para fazer graça? Não, porque eu tinha e tenho uma aliança com os meus pastores. Nós precisamos, Senhor, renova em mim e me traz um coração renovado, uma mente diferente. Eu celebro isso, Senhor, com a minha igreja. A aliança, querido, Deus nos chama para termos uma aliança concreta com Ele. Não é uma aliança superficial. Ah, que legal. É claro que eu entendo que algumas pessoas elas são impossibilitadas por alguns motivos. Mas todas as vezes que nós deixamos de participar de muitas dessas coisas que eu pronunciei aqui, é porque nós não nos esforçamos para estar nelas. Porque se a gente se esforça, a gente está. Quando nós somos convidados para um casamento de um amigo, e nós recebemos o convite na nossa casa, e nós vamos ser padrinhos desse casamento, imediatamente durante os meses que antecedem, você já pensou na roupa, no sapato, na roupa que o esposo vai vestir, na roupa quem tem filho, na roupa que os filhos vão vestir, e no presente que você vai abençoar a vida dos noivos. Não é assim que ocorre? Só se não acontece com vocês, mas comigo é assim. Você já se preocupa com aquilo. Por quê? Porque você fez um compromisso com aquele casal. Olha, eu estou comprometido que no dia 1º de dezembro de 2016 eu estarei celebrando com você a cerimônia do seu casamento. Que nível, responda para você, que nível de aliança que você tem com o seu cônjuge? Que nível de aliança que você tem com seus filhos? Que nível de aliança que você tem tido comigo e com o pastor, como pastores sobre a sua vida? Que nível de aliança que você tem tido com as pessoas que têm sido seus dirigentes de grupo caseiro? Que nível de aliança que é essa? É uma aliança superficial? Ou é uma aliança que vai fazer você e eu fazermos e agirmos como Itai agiu diante dessa situação de Davi? A segunda forma de combatermos a má intenção no nosso coração é a seguinte. Repita comigo. Ser transparente. Nós precisamos aprender a ser transparentes. Seja o que é que nós tenhamos que falar. Seja o que nós tenhamos que externar. Nós precisamos aprender isso. Seja uma pessoa publicamente leal. Não seja como Absalão, que ficava desdenhando o seu pai para as pessoas, que ficava se utilizando da vida, das fragilidades do seu pai para desaprovar o reinado de Davi pelas costas. Toda pessoa que não é transparente, quando alguém chega para ela e diz, olha,
A Thaís falou isso, isso, isso. Menina, corre aqui, vem aqui. Mas você sabe o que é? Ela tem uma fórmula mágica. Todo esse tipo de pessoa que não tem aliança e não tem transparência, ela sempre tem fórmula mágica para resolver o problema das pessoas. E dificilmente você vai ver esse tipo de pessoa aconselhar ou direcionar essas pessoas na frente de outras pessoas. Ela sempre vai dizer: vem aqui um pouquinho que eu preciso ter um particular com você. Era o que Absalão fazia. Ó, vem aqui, eu preciso ter um particular com você, sem que os olhos do rei estejam vendo e que os ouvidos dele estejam ouvindo. Quantas vezes nós temos nos comportado dessa forma, queridos? Como Absalão. Quantas vezes nós temos se comportado dessa forma? O nosso papel como cristãos regenerados, repita comigo, é neutralizar todo confronto de ações e tentativas de desonrar aqueles com os quais nós temos uma aliança. Não empreste os seus ouvidos para pessoas inflamadas e desleais. Porque toda pessoa inflamada, ela vai tentar inflamar o seu coração. Seja uma pessoa leal. Como pode alguém dizer que honra a Deus, se não honra as autoridades espirituais que Deus colocou sobre a vida deles? Como, querido, que você fala que se honra a Deus, se você não consegue honrar as autoridades que Deus tem colocado sobre a sua vida? Você não consegue reconhecer os direcionamentos, você não aceita a forma com que as suas lideranças espirituais estão te direcionando? Como? Como que você honra a Deus tendo as atitudes que você tem? E para te comprovar isso, eu gostaria que você abrisse, para a gente finalizar, em Hebreus 7, no versículo 7. Hebreus 7, de 7 a 9, nós vamos ler. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi que recebe os dízimos e entregou por meio de Absalão. Agora você vai lá no capítulo 13, no versículo 7 de Hebreus. Acharam? Grifa isso na sua Bíblia. Printa isso no seu celular. Não na galeria de imagem, mas printe isso dentro do seu coração. Printe isso dentro do seu coração. Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Agora você pula lá para o 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades dele. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar conta. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Porque isso não seria proveitoso para vocês.
Eu não estou falando nada, quem está falando é a Bíblia. A Bíblia diz que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então o que eu estou falando, não sou eu que estou falando, eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. Absalão se sujeitou à autoridade do seu pai, queridos? Absalão usurpou o trono do seu pai. Absalão fez com que as pessoas que tinham aliança com Davi rompessem essas alianças. E se você for ler a história desse hominho aqui, eu ainda vou montar uma mensagem em cima dessa questão desse carinha aqui que foi servo de Davi, foi fiel com ele nesse momento. Agora eu não me recordo muito bem, mas me parece que esse moço aqui, esse servo, que nem era da cidade de Davi, quando Davi toma a decisão de ter que sair fugido de Absalão, ele reúne consigo 400 ou 600 homens, agora eu não me recordo o que o texto diz, mas ele pega essas pessoas, e interessante que eles partem para uma cidade. Depois, se você ler o texto lá, de segunda, nesse texto que nós estamos lendo, Davi, a hora que ele passa pela margem de uma cidade, para a entrada onde ele estava fugindo, era como se ali, Absalão não tivesse mais o direito. É como a gente sai de um país para o outro, e você... A polícia federal, né, os governantes não têm domínio mais sobre aquilo. É o que aconteceu com Davi aqui. Então Davi para ali naquela cidade, quando ele fugiu, ele para ali e começa a vistoriar os homens, para ver se aqueles homens não estavam sendo homens infiltrados por Absalão, para realmente seguir eles enquanto eles estavam em fuga. E quando Itai chega, ele chega, agora eu não me recordo, depois eu pesquiso, você pode pesquisar lá também, mas é entre 400 e 600 homens, e chega lá e diz para Davi: olha, eu levantei um exército para estar aqui com você, para lutar a visão que você tem lutado. Amém? Nós precisamos permitir que Deus entre nos nossos corações, e nós precisamos principalmente permitir fazer a oração que Davi fez. Deus, sonda-me, me conhece, vê se há em meu coração algum caminho mau, me livra desse caminho, me permita, Senhor, ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem aliança com o meu cônjuge, com meus filhos, com a igreja que eu congrego, com a empresa que eu trabalho, com as pessoas que o Senhor tem colocado como autoridade sobre a minha vida. Nós estamos vivendo uma era de Absalão, queridos. Analisa isso. Faz uma análise da sua vida, do teu contexto muitas vezes familiar, do teu contexto do lugar que você trabalha, dos seus relacionamentos que de repente você tem aqui dentro da igreja. Muitas pessoas têm relacionamento de fachada, usam máscaras, como Absalão usava. Você olha para ela, que pessoa linda, chuchu. A Bíblia diz isso: não sejais como os sepulcros caiados. Porque quando nós chegamos no cemitério, querido, nós olhamos aquelas sepulturas, todas revestidas de mármores, de pisos porcelanatos, de cruzes de bronzes, de uma série de coisas que aos nossos olhos são lindos. Só que se você abrir aquela sepultura, nós não somos capazes de ficarmos ali quando um corpo está em decomposição, porque aquilo que está lá dentro fede, aquilo que está lá dentro danifica o espaço que está ao nosso redor. Eu concluo essa palavra dessa noite dizendo o seguinte: nós estamos fedendo. Muitos de nós temos ofertado na casa do Senhor, pregado a palavra do Senhor, levado novas pessoas a aceitarem a Jesus, levado o evangelho para muitas pessoas, mas só com a casca exterior, porque o que está dentro de nós tem fedido. O que está dentro de nós, queridos, tem nos desaprovado diante da presença do Senhor, tem nos desaprovado como pessoas íntegras de um coração reto. Nós precisamos acordar, a igreja precisa de um conserto, e a igreja que eu estou dizendo não é o templo, é a igreja nós, o nosso interior, porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, e que Ele habita em nós. É um tempo de conserto, Jesus está voltando.
Eis que estou à porta. Jesus está dessa forma. Nós precisamos nos consertar. Nós precisamos ser prudentes. Nós não podemos levar a vida cristã como nós temos levado. Deus não nos chamou para sermos cristãos, frequentadores de cultos, que senta aqui ao domingo, ouve uma palavra e vai embora, e durante a semana não coloca nada em prática do que você ouviu. Não pratica nada do que você ouviu, não tenta ser melhor. Ontem eu disse aqui para as irmãs, quando eu encerrei o seminário, eu tenho lutado com algumas coisas internas dentro de mim, eu tenho lutado com algumas coisas, eu tenho tentado ser melhor em algumas coisas, porque eu tenho aprendido e tenho tentado buscar em Deus, realmente, para que Ele sonde o meu coração, para que Ele encontre em mim um coração reto diante da presença dEle. Não permita que as atitudes de Absalão cresçam no seu coração. Não permita ser invadido pelas más conversações de Absalão, porque a colheita de quem planta isso é gravíssimo. Nós precisamos renunciar os desejos que estão no nosso coração, a infidelidade. Nós não temos que ser fiel com as pessoas, queridos, só quando eles fazem aquilo que a gente gosta, porque ser fiel dessa forma qualquer um é. A fidelidade é quando nós passamos por momentos difíceis. Nós provamos a aliança que nós temos com uma pessoa quando você está engolindo ela aqui pela sua garganta, mas você coloca em prática a palavra que diz: suportai-vos uns aos outros em amor. E a pessoa passa pela sua garganta, e você ora, e o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, e vai te fazendo você aceitar aquela situação. Só que, como eu disse, nós vivemos uma era que nós não precisamos disso, porque se não estiver bom aqui para mim, tem outros lugares que estão ótimos, e as pessoas me recebem como eu sou. Sabe o que entristece o meu coração? É que na realidade essas pessoas estão iludidas, porque quando as pessoas nos recebem como nós somos, elas estão nos encaminhando para o inferno. Porque se as pessoas que estão sobre as nossas vidas não nos corrigir, não nos direcionar, como eu li aqui para vocês, os seus líderes zelam por vocês, os pastores zelam pela sua vida, e Deus pedirá conta dessas pessoas. Muitas pessoas, para terem os seus egos massageados, elas optam por isso. Elas optam, porque o ego dela vai ser massageado. Só que na realidade essas pessoas estão sendo conduzidas ao inferno, e não a viver um cristianismo que foi apresentado por Jesus. Porque o cristianismo que foi apresentado por Jesus é um cristianismo que nós temos que morrer todos os dias da nossa vida, para que Jesus cresça na nossa vida, para que a vontade dele seja feita sobre a nossa vida, e nós tenhamos uma vida plena diante da sua presença. Olhe para o seu irmão e diga para ele: não permita que as más intenções do seu coração o corrompa. Seja livre das más intenções que tem atormentado, norteado a sua vida. Seja livre. Não seja um Absalão, mas seja Itai. Seja alguém que cumpra e agrade o coração de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, pessoal do louvor. Nós precisamos